Hoje o tema da nossa palavra, ela tem o título de provocadores de milagres. Quantos querem viver milagres aqui? Amém ou não? Todos nós queremos viver milagres, provocadores de milagres. Então nós vamos falar dentre vários exemplos da palavra de Deus, dentre muitos homens e mulheres que viveram uma fé capaz de gerar milagres. Nós vamos citar alguns exemplos, para que esses exemplos sirvam para nós de base, porque o mesmo Deus que fez milagres ontem, Ele fará hoje. Ele faz milagres hoje, e fará milagres amanhã, na minha vida e na sua vida. Então hoje a palavra é para despertar em nós, que hoje a nossa igreja, você, uma simples pessoa, nós simples, podemos também viver milagres extraordinários na presença de Deus, mas nós precisamos provocar milagres. Nós temos base na palavra de Deus. Ah, bispo, mas os milagres aconteceram só naquela época. Não, querido, os milagres acontecem hoje, depende do nosso posicionamento. Lembra quando Israel estava sendo perseguido, toda vez os midianitas iam lá e destruíam as plantações, e o povo de Israel estava padecendo, sofrendo na mão do inimigo. Gideão estava escondido, e quando o anjo do Senhor aparece para ele e fala: Gideão, eu estou te levantando para você libertar o povo de Israel, para você vencer os midianitas, ser forte e corajoso, vai nessa tua força. Gideão falou: eu, forte e corajoso, eu estou escondido com medo. Como assim? Aí Gideão começa a questionar Deus: Deus, cadê aqueles grandes feitos do passado? Cadê aquelas histórias maravilhosas de sinais, prodígios e maravilhas desde o Egito? Aquilo que os nossos antepassados viveram. Olha onde nós estamos hoje. Como eu posso libertar um povo? Estamos sendo oprimidos, a minha família é a menor, e da minha família eu sou o menor. E Jesus fala: vai nessa tua força. Jesus insiste para Gideão, porque Jesus vê em nós, na minha vida e na tua vida, um potencial que você nem mesmo sabe que tem. Deus enxerga você lá na frente, já com a vitória na mão. Ele quer te tirar desse lugar de derrota, Ele quer te tirar desse lugar de medo, Ele quer te tirar desse lugar de insegurança e te levar para um lugar de vitória. Essa é a presença de Deus dentro de nós. E você conhece a história. Gideão destrói o exército com apenas 300 pessoas. É um dos vários exemplos de milagres. Ele provocou um milagre, porque ele ousou ter essa coragem que Jesus disse: vai nessa tua força, vai nessa tua coragem. A palavra de Deus hoje para nós é para sacudir a minha vida e a tua vida. O provocador de milagre é alguém que usa a sua fé, e é uma fé ativa, não é uma fé que fala: quem tem fé aqui? Eu. Quem tem fé é eu. Não, não é esse tipo de fé de boca para fora. É uma fé que te posiciona, é uma fé que te leva a agir, é uma fé que te leva a se posicionar, é uma fé que te leva a enfrentar desafios e não ficar apenas no ambiente da oração. Oh Senhor, eu quero viver um milagre. Quantos de nós oramos para viver um milagre? Quem aqui ora para viver um milagre e pede: Deus, eu quero viver um milagre na minha casa, eu quero viver um milagre na minha área financeira, eu quero viver um milagre? Nós oramos e pedimos milagres. Quase toda oração que fazemos, pedimos algum milagre, sim ou não? E por que muitas vezes eu e você não vivemos os milagres que nós pedimos? Porque falta posicionamento, falta ação, falta atitude, falta colocar em prática aquilo que nós sabemos de cor e salteado. Porque se a palavra de Deus não te faz agir, querido, ela é só letra na sua vida, ela é só religião, e Deus não nos chamou para vivermos uma religião. Eu sei muita coisa, eu
tem um conhecimento enorme, mas se nós não colocarmos esse conhecimento em prática para transformar a nossa vida, nada vai acontecer. Seremos apenas pessoas com muito conhecimento a respeito de Deus, com muito conhecimento a respeito da palavra de Deus, mas não viveremos milagres. Não viveremos aquilo que a palavra de Deus nos chamou para viver, uma vida plena, uma vida abundante. E um provocador de milagre, ele vai provocar um milagre numa situação difícil. Todos nós vivemos uma situação difícil em alguma área da nossa vida. E a palavra hoje para você é: coloque a sua fé em atividade. Coloque a sua fé em prática. Não simplesmente aceite o problema. Meu casamento está assim mesmo, porque é assim mesmo. Deus, foi essa cruz que o Senhor me deu, esse marido, essa esposa, o Senhor me deu esse traste, não pode separar, né, Deus? Então vamos ter que aguentar essa cruz, carregar a cruz. E aí você vive um casamento sem paz, sem alegria, um casamento onde você quer tudo menos estar casado, aonde você vive uma vida constante de endividamentos, de crises financeiras, está sempre mal, está sempre na pindaíba, qualquer coisa que aconteça, desestrutura toda a sua vida financeira, você está sempre padecendo. Mas é isso mesmo, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você tenha um casamento ruim, não é da vontade de Deus que você tenha uma vida financeira ruim, não é da vontade de Deus que você tenha um ambiente familiar ruim, não é da vontade de Deus. Deus permite que passemos por dificuldades para superarmos as dificuldades. Não confunda a nossa falta de posicionamento com vontade de Deus. Não. Se posicione para que você mude a situação da sua vida, e só vive milagres quem se posiciona, quem tem uma atitude firme, quem decide passar por cima do problema. Eu não aceito esse problema na minha vida, eu não aceito o casamento que eu estou vivendo, eu vou mudar, eu vou transformar a minha vida, eu vou fazer algo, esperando em Deus, confiando em Deus, crendo no poder de Deus. Um provocador de milagres é alguém que está constantemente na presença de Deus, esperando em Deus, trabalhando em Deus. Isaías capítulo 43, do verso 11 ao 13, a palavra diz, Deus dizendo, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem poderá revertê-lo? Quem poderá impedir? Ou quem pode desfazer? Se é a palavra de Deus, é Deus falando. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quem conhece essa música? Agindo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas, as mulheres, não se afogará. E quando pelo fogo não te queimará, não te queimarás, não temas quando Deus age, pois Deus, quem impedirá? A música do Diante do Trono, né? Quando Deus age, ninguém pode impedir, ninguém pode se levantar, quem for, não vai conseguir permanecer. O profeta Isaías foi alguém chamado por Deus, alguém que foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, aquilo que ele iria padecer, daquilo que ele iria sofrer, e daquilo que ele iria viver
no futuro que ainda vai acontecer quando ele voltar. O profeta Isaías foi chamado, e a palavra de Deus diz que ele é chamado, ele entra no templo um dia, ele tem uma visão do trono de Deus, e ele tem aquela visão dos serafins, adorando o Senhor, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está ali, a Bíblia fala que o templo tremeu, e Deus falou para Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei para pregar a palavra de Deus? Eu quero ler só um texto que eu acho interessante, que é justamente esse, o 13. Não há quem possa livrar alguém de minha mão, agindo eu, quem pode fazer alguma coisa? Deus chamou Isaías para realizar milagres no meio do povo, para fazer a diferença. E a Bíblia fala que Isaías tinha os lábios que precisavam de purificação. O anjo veio, pegou uma brasa do altar, tocou nos lábios. Por quê? Porque Isaías reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo fala: você está com o lábio, precisa de purificação? Então ele pega e toca nos lábios para purificar. Por quê? Porque Isaías reconheceu qual área que ele precisava mudar, qual área que nós precisamos mudar para que o milagre venha na nossa vida. Qual área da nossa vida precisa ser tocada pela brasa viva do altar para que seja purificada? Nós precisamos aprender o que é milagre, a construir milagres. O milagre é algo que não é explicado, o milagre é algo que não depende da vontade, não depende da força humana. O milagre é algo que vem de Deus. Aonde toda a possibilidade humana termina, Deus ele age no impossível, Deus ele age no sobrenatural. Porque quando as coisas acontecem pela nossa força, nós não atribuímos a Deus. Então chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada, que Deus vai testar o nosso coração, vai testar a nossa fé, vai testar o nosso cristianismo, vai nos deixar encurralado para que confiemos nele, e ele faça um milagre, para que você fale: meu Deus, foi o Senhor, não há hipótese de ter sido outra pessoa. Todo dia nos cultos nós ouvimos a palavra milagre. Pode ser que você esteja aqui: bispo, há muito tempo que eu não vivo milagre, ou bispo, eu nunca vivi um milagre. Em nome de Jesus você vai começar a construir o seu milagre. Diga: eu começarei a construir o meu milagre a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos parar de ficar só naquele: eu tomo posse. Você vai viver um milagre: eu tomo posse, eu recebo. Isso é uma bênção, eu recebo, né? Tafarel, tem gente que pega igual tafarel. Não basta só você receber, quando alguém profetizar e declarar. Toma posse e age. Toma posse e se posiciona. Você recebe uma palavra profética, ela passa pela sua vida, mas se você não tomar uma decisão, ela vai embora, até encontrar alguém posicionado. Não há hipótese. Por isso que Deus diz para Moisés: olha, o meu povo padece por falta de conhecimento. Toda vez que não colocamos o conhecimento em prática, sabedoria, nós vamos padecer. Padecemos no casamento, falta de sabedoria, falta de conhecimento. Padecemos na nossa vida financeira, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Não é a tua oração que vai definir o quanto você ganha, querido. É a tua competência. Está entendendo? Deus, eu quero ganhar mais dinheiro, faz um milagre na minha vida. Aí tem gente que vai lá jogar no Euromilhões toda semana. Essa semana. Se você quer um milagre financeiro, se posiciona, vai se aperfeiçoar mais, não vai cair nada do céu no teu colo, querido.
vai trabalhar, vai se aperfeiçoar, vai pagar um preço para aprimorar o conhecimento que você tem. Faça algo novo, para que você tenha um resultado novo. O nosso problema é que nós queremos um milagre fazendo a mesma coisa, nós queremos um milagre sem sacrifício, queremos um milagre sem renúncia, queremos um milagre sem posicionamento novo, queremos um milagre sem fazer nada, gente. Queremos uma colheita abundante sem uma semeadura. Quantos querem um milagre na sua vida financeira? Levanta a mão. Amém ou não? Todos nós queremos. Mas o milagre começa, sabe aonde? Na fidelidade ao altar. Aí você quer ser próspero demais em Deus, e nem fiel a Deus você é com aquilo que Ele te dá nas suas mãos, querido. É um princípio. É um princípio básico, que muitos crentes ficam teimando em dar um jeitinho de pegar um atalho. Não, isso daí não, querido. Todo mundo quer receber milagre, até um ateu quer receber um milagre, até gente que vive fora de igreja, até gente que nunca pisou os pés na igreja. Se você perguntar, você quer viver um milagre? A pessoa fala, eu quero. Todo mundo quer viver milagre. Milagre é bom demais, mas deixa eu te dizer uma coisa, o milagre não conserva a pessoa na presença de Deus. A pessoa pode receber um milagre e mesmo assim ir para o inferno. A pessoa pode receber um milagre extraordinário e mesmo assim estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque não é um milagre que salva. Lembra do povo de Israel? O povo hebreu saiu do Egito, saiu debaixo de sinais, prodígios e maravilhas, 40 anos vivendo milagres todos os dias, mas a Bíblia fala assim, e eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Viveram milagres, mas não tomaram posse da terra. Viveram coisas extraordinárias, mas não tinham a presença de Deus, que é o mais importante. O milagre é uma bênção, mas a presença de Deus é muito mais importante. O milagre é algo que Deus coloca na sua vida para chamar a tua atenção. Olha, eu estou te dando um milagre, mas por detrás desse milagre tem algo muito maior. Pedro está curando com a sua sombra. A Bíblia fala que todo mundo ao redor das cidades trazia os doentes de tudo quanto é coisa e colocava no caminho aonde Pedro passava, e quando a sua sombra era projetada, tudo que era bicharada que estava lá, o coxo voltava a andar, o surdo voltava a ouvir, o cego voltava a ver, o mudo voltava a falar, o morto ressuscitava, o leproso era purificado. Mas teve um dia que Deus permitiu que Pedro fosse preso, e lá na prisão, o anjo aparece para Pedro e fala assim, Pedro, eu preciso que você volte, e que você pregue a palavra da vida. Ou seja, Deus estava falando para Pedro, Pedro, eu não quero que as pessoas vivam apenas milagres, porque você está realizando milagres, as pessoas estão recebendo os milagres e estão indo embora para casa, sem conhecer o plano da salvação, sem saber sobre Jesus, sem saber que só Jesus salva, que só Jesus cura, Então eu quero que você volte e pregue a palavra, porque se a pessoa recebe um milagre e vai embora, acabou, não vai ter continuidade no cristianismo, não vai ter continuidade, não vai ter discipulado, não vai ter continuidade naquilo que precisa acontecer, para que a minha palavra chegue até o ano 2021, lá na Sara Nossa Terra. Deus é um Deus de continuidade, querido. Ele quer fazer um milagre na sua vida, para que a sua vida sirva de testemunho para muitas outras vidas, para que o milagre que acontece na tua vida seja algo que vai te impulsionar a viver na presença de Deus. Primeiro passo para que você seja um provocador de milagre é você obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Você conhece a história dos Misael,
Ananias e Azarias, vulgo Sadraque, Mesaque e Abidnego. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigante, e eles decretaram: a partir de agora, quando os instrumentos tocarem, todo mundo vai ter que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor e adorar a estátua de Nabucodonosor, e quem não se dobrar à estátua será lançado na fornalha de fogo imediatamente. Invejosos fizeram o rei criar essa lei só para perseguir o povo hebreu, porque eles sabiam que o povo de Deus é um povo que ama e adora apenas o Deus de Israel. E acontece que quando os instrumentos tocaram, todo mundo se ajoelhou, se prostrou e adorou. Quem ficou em pé? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina, no meio de uma multidão, os três em pé. Isso é tremendo. Provocador de milagre, ele é alguém que obedece, alguém que ele fala: a palavra de Deus diz isso, acabou. A palavra de Deus diz que eu não posso me dobrar e me inclinar e adorar qualquer outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso de Israel. Então acabou, não tem nada para ninguém, eu vou aguentar as consequências. E aí os dedos duros, fofoqueiros, invejosos foram lá: rei, lá do povo hebreu, tem 3 lá que não se dobraram, você acredita? O senhor fala, eles estão caçoando da sua cara. Aí o rei, a Bíblia fala que Nabucodonosor ficou pau da vida, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só, vamos ler lá, que eu quero ler para que você veja que eu não estou inventando nada. Daniel 3:14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora pois, estáis dispostos. Eu, tipo assim, eu vou dar outra chance para você, hein? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ainda Nabucodonosor desafia o Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É sobre isso. Alguém que desafia tudo e a todos para permanecer na presença de Deus. Eles poderiam falar: não, ó gente, ó, Abidnego, Sadraque, vamos ajoelhar aqui. Ô Deus, nós estamos aqui de joelho nessa estátua, mas ó, o nosso coração é teu, nós estamos aqui só para não morrer. Nós temos muita coisa para fazer, nós temos muita gente para evangelizar aqui, entendeu? Então nós vamos fingir aqui que nós estamos adorando esse Deus, mas é assim. Poderia ter feito isso, sim ou não? Daria tudo certo, sim ou não? Sim, daria tudo certo, eles continuariam na boa, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Mas eles ousaram permanecer firmes e combater tudo e a todos, inclusive o rei. E você sabe o final da história. Eles são jogados, amarrados e jogados na fornalha ardente 7 vezes mais forte do que o normal, a ponto de que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha morreram, de tão quente que estava. E todo mundo assistindo, o trono de Nabucodonosor, ele vendo: agora eu quero ver esse povo morrer, eles se lascaram, não quiseram me obedecer. Aí
a Bíblia fala que Nabucodonosor começa a enxergar, não foram 3 que foram lançados na fornalha, eu vejo 4, e o quarto homem tem o aspecto dos deuses, e eles estão caminhando dentro da fornalha. O que está acontecendo? Aí Nabucodonosor fala assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Aí viram, a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça eles tinham, nem um fio de cabelo foi queimado. Provocaram um milagre, não se dobrando a estátua. O milagre aconteceu, foi lá dentro da fornalha, querido. Pare de ficar orando, Deus me livre da fornalha. Não, querido, Deus vai te livrar lá dentro da fornalha, porque Ele vai testar a tua fé. Ele vai testar se você se posiciona contra tudo e todos, para viver a fidelidade da palavra de Deus. Pare de ficar orando para Deus te livrar da fornalha, para de orar para Deus te livrar da cova dos leões. Deus vai te livrar lá dentro da cova dos leões, porque Ele precisa mostrar para todo mundo que Ele é o Deus que fecha a boca dos leões. Ele precisa mostrar para todo mundo que Ele é o Deus que quando você entra no fogo, você não é queimado. É isso que Ele quer através da minha vida e da sua vida. E Nabucodonosor lança o decreto: a partir de hoje, em todo o meu império, quem não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego vai ser despedaçado, a sua casa vai virar um montão. Decretou. Meia hora atrás, quem não adorasse ele iria morrer. Agora, meia hora depois, quem do império todo não se prostrar e adorar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego vai ser morto, despedaçado, apedrejado, a casa dele vai virar um montão de pedra. Acabou, gente. Deus quer usar a minha vida e a tua vida para trazer posicionamento, para mostrar. Faça como estes jovens, querido. O inimigo quer calar o milagre na nossa vida, intimidando a nossa vida através de perseguições. Isso não pode acontecer. Sadraque, Mesaque e Abidnego colocaram em primeiro lugar Deus. Qual que é o primeiro mandamento da palavra? O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Querido, se Deus não é o primeiro lugar na sua vida, Ele também não é o segundo. Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Significa pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, nas suas decisões, dar honra e exclusividade de culto a Deus. Só Ele merece louvor, só Ele merece adoração. Não adorarás imagens de esculturas, não se dobrarás diante dela, nem diante de algo do céu, da terra e de tudo. Deus fala: não construa nada, não se dobre diante de qualquer coisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram plenamente na palavra de Deus. E quando você adora a Deus, cumpre esse mandamento: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso proíbe idolatria, querido. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Cuidado com isso. Lucas 10, 27, Jesus está falando o mandamento que ele é questionado, né? Qual que é o primeiro, o maior mandamento? E Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o próximo como a ti mesmo. Em nome de Jesus, querido. Deus não evitou que Daniel não fosse para a cova, mas o livrou da fúria dos leões. Deus quer provar a sua confiança. Você confia em Deus? Amém ou não? Em algum momento da sua vida, Deus vai permitir que você passe por uma fornalha. Aí o pessoal diz amém. Tem como desfazer o amém, bicho? Vai ter um momento da sua vida, você querendo ou não, que Deus vai permitir que você seja lançado numa cova de leões, para que a tua fé seja provada. Segundo passo,
Então o primeiro passo qual é? Confiar na palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus, custe o que custar. Eles colocaram em jogo a vida deles, mas o milagre aconteceu. Jogue-se aos pés do Senhor. Segundo passo, segunda pessoa provocadora de milagres que eu quero falar é daquela mulher sunamita, temente a Deus. A Bíblia fala que o profeta Eliseu passava sempre por aquele lugar. A sunamita, uma estrangeira, falou assim para o marido: rapaz, esse homem é um homem de Deus, é um servo de Deus, é um profeta, vamos fazer alguma coisa por ele? Vamos construir aqui em casa, vamos fazer um puxadinho aqui, a gente constrói um quarto para ele, com uma cama, uma mesa, para quando ele passar por aqui, ele fique conosco, ele almoça aqui com a gente, ele jante aqui com a gente, ele durma aqui, depois ele continua a viagem. E a Bíblia fala que eles construíram a casinha, e quando eles passaram lá, o profeta com Geazi é convidado, e Eliseu deita naquela cama gostosa e fala para Geazi: Geazi, rapaz, essa mulher está sendo tão gente boa conosco, que mulher maneira, que família, o que a gente pode fazer por ela? Aí Geazi falou assim: olha, ô profeta, aí ela foi falar com ele, né? Não, tá tudo bem, não tem nada não, tá tudo tranquilo, não precisamos de nada, nós somos prósperos e tal, não precisa de nada não. Aí Geazi fala assim: o profeta, eu reparei que não tem criança nessa casa. O profeta: sério? Chama a sunamita lá. Quando a sunamita abre a porta, o profeta Eliseu já: o ano que vem, o ano que vem, nessa mesma altura, você vai estar segurando um bebê. A mulher desmontou: não minta para a tua serva, ou seja, não prometa uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Você sabe a história. O ano seguinte, a mulher concebe. Eu não sei se ela era estéril ou se o marido era fraquinho, entendeu? Porque a Bíblia não fala que a mulher era estéril, pode ser que o homem seja fraquinho também, o soldadinho fraquinho, mas um dos dois ali era estéril. No ano seguinte ela tem o filho cresce, quando está lá com o pai brincando, o filho tem uma dor de cabeça e morre. A sunamita ela coloca o filho dela na cama do profeta Eliseu, que ela construiu, montou no jumento e foi lá no Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu estava. Encontrou Geazi no caminho, Geazi falou: mulher, o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Estava bem ou não? Não, ela estava com o filho morto em cima da cama. Ela fala o quê? Está tudo ótimo, vai tudo bem. Mas quando ela avança e chega diante do profeta Eliseu, a Bíblia fala que ela se prostra, se lança aos pés do profeta: eu por acaso pedi algum filho para ti? Para que você me desse um filho e agora ele morresse? E você sabe a história. O profeta vai até a casa, ora: oh Deus, pelo amor de Deus, o Senhor eu declarei para o filho, agora por favor não deixa com vergonha aqui não, porque esse filho tem que viver, pelo amor de Deus, essa mulher é gente boa demais. E ele ora e não acontece nada. Deus, estou falando sério, não acontece nada. Aí a Bíblia fala que ele sobe em cima do menino e fica nariz com nariz, boca com boca, braço com braço, completamente em cima do garoto. Senhor, é agora. Tchê! Orou lá umas 3 vezes, o menino voltou à vida, foi lá para a sunamita: está aí. A sunamita provocou o milagre, sim ou não? Honrou o profeta, abençoou a casa do Senhor na qualidade do profeta, reconheceu Deus na vida do profeta da nação, abençoou, ajudou o ministério, cavucou o milagre, encontrou o milagre, e depois teve que ir buscar outro milagre, que foi o posicionamento. Quantas coisas na nossa vida precisam de uma atitude dessa?
Quantas vezes aquilo que você precisa fazer é honrar a igreja, é honrar o ministério, é honrar pessoas que estão pagando um preço alto, é servir na casa de Deus, porque Deus está olhando aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz pelo reino de Deus. Ele fala: cara, eu preciso abençoar essa pessoa, que ela está sendo ótima para a igreja, ela está servindo a igreja, ela está honrando a igreja, ela está entendendo o que é ministério, eu preciso abençoar essa pessoa. E a bênção é liberada para a tua vida. Ela provocou o milagre cuidando do profeta. Quantos milagres você pode receber na sua vida? Honrando pessoas de Deus, pessoas que pagam o preço, querido. Quero ouvir um amém? Em nome de Jesus. Jogue-se aos pés da cruz. Assim como aquela sunamita se lançou aos pés do profeta e chorou, e colocou todas as lágrimas naquele lugar. O altar do Senhor é o lugar para você chorar, o lugar para você se lançar toda a sua angústia, lançar todo o medo, para que você receba o teu milagre, querido. Deus quer ver a sua confiança, Deus quer ver a sua fraqueza. Deus ama quando reconhecemos a nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor é aperfeiçoado. Deus está precisando ver você colocando a sua fraqueza aqui diante do altar de Deus. Muitas vezes ficamos numa postura de orgulho. Não, está tudo, não, querido, por favor. Provoque um milagre nesse dia. Terceiro passo: louve ao Senhor a todo tempo. Atos 16, versículo 25, a palavra diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, e então sobreveio um grande terremoto. Gente, Paulo e Silas, provocadores de milagres. Eu tive o privilégio de ir nessa cidade, bem na praça que ele foi açoitado, e depois lançado na prisão. Homens de Deus, pregando a palavra, passando por necessidades, correndo risco de vida todo dia, foram açoitados, agredidos em praça pública, na frente de todo mundo. E eles poderiam falar: Deus, poxa Deus, eu estou pregando a tua palavra, poxa Deus, eu sou fiel a ti, e olha o que acontece comigo, ao invés de eu receber uma bênção, um milagre, eu fui espancado, levei 42 chicotadas. Quantos de nós temos essa postura? Pô Deus, eu estou na igreja, Pai, poxa Deus, eu faço tudo certinho, Deus, na tua perspectiva, eu estou fazendo tudo certo, Deus, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, eu toco, eu danço, eu limpo, eu sei lá o que eu faço, ai Deus. Cara, isso não vai te isentar de passar por situações de provação. Eles poderiam estar dentro da prisão amarrado e reclamando: Deus, e agora, olha só, está vendo? Vim pregar a tua palavra, olha o que aconteceu, estou agora aqui preso, com as costas de sangrar. É isso que eu recebo, Deus, por ser fiel a ti? Por isso que a igreja está vazia. Por causa desse tipo de crente, que não quer viver uma vida sem sacrifício, sem renúncia, sem pagar um preço, sem carregar a sua cruz diariamente. Não, é crente que só quer viver algo extraordinário, é só algo bom. Não, querido, esse evangelho não existe. Não existe. E eles cantando, louvando, à meia-noite, com os grilhões nos pés e nas pernas, adorando ao Senhor, e os outros presos falam: meu Deus, esse povo é louco, eles foram açoitados e estão cantando. Aí vem um terremoto, a Bíblia fala que todas as portas das prisões se abriram, todos os presos poderiam fugir, e quando o guarda, ele olha que as portas estão abertas, ele já arranca a espada para se matar, porque é vida por vida. Aí Paulo fala assim: pare, não se mate, que está todo mundo aqui. Aí ele se prostra: o que eu faço para ter a salvação? Aí Paulo diz: crê, tu e a tua casa
será salvo. Aí a Bíblia fala que o próprio soldado, o guarda penitenciário, leva Paulo para a casa dele, chama a família, cuida dos ferimentos, Paulo prega a palavra de Deus, batiza todo mundo, aí volta para a prisão. Cara, é um negócio maluco, velho. Milagre. O posicionamento diante da dor, o posicionamento diante da dificuldade, provocou o milagre, o terremoto, a abertura, a liberação depois no dia seguinte. Nunca pare de louvar o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, porque tem gente que basta uma dificuldade começa a murmurar, basta uma dificuldade começa a reclamar, basta uma dificuldade não vou mais para a igreja, basta uma dificuldade também não vou mais dizimar, basta uma dificuldadezinha também não vou mais ofertar, basta uma coisinha, qualquer coisinha é motivo para sair da igreja, qualquer coisinha é motivo para não orar, qualquer coisinha, ai não vou jejuar porque minha barriga fica, não quer pagar um preço de 12 horas de jejum e quer viver um milagre extraordinário. Não quer pagar o preço de orar na sua casa, entra no seu quarto, feche a porta e me busque em secreto, e eu que te vejo em secreto te recompensarei. No sofrimento que nós vamos ver, que nós e Deus, se nós realmente estamos com Ele ou não, porque tá com Deus quando tá tudo bem, querido, é top, é ou não é? Tá tudo dando certo, tá tudo fluindo, tá tudo, meu Deus, que maravilha, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho problema de dinheiro, meu casamento tá maravilhoso, meus filhos tá, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, oh Deus, aí basta um perrengue, já começa, pegar Deus pelo colarinho, ó Deus, pelo amor de Deus, gente, Deus vai provar a tua oração, provar a tua fé. Eles estavam sem dormir, com dores tremendas, isso que acontece, gente. Eles fizeram a parte deles, Paulo e Silas, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, eles louvaram, eles adoraram. Quem quer ter o seu problema resolvido aqui, levante a mão. Adore ao Senhor e esqueça do problema. Lembra daquela outra mulher quando Jesus está caminhando e ele está passando por um território, aí chega a mulher de Sidom, outra estrangeira, e ela se prostra, ela chega e fala: mestre, a minha filha está endemoniada lá em casa, por favor me ajuda. Aí Jesus olha para ela assim e fala, não, Jesus não fala não, primeiro ela é desprezada, ela vai atrás de Jesus, os discípulos falam, cara, por favor, aí de tanto ela insistir, os discípulos falam, por favor mestre, então a mulher aqui está enchendo o saco, ela está gritando, ela está aqui, pelo amor de Deus, resolve o problema dessa mulher, que essa mulher não para aqui, ela não vai, ela está importunando a gente. Jesus fala, então chama ela. Aí a mulher chega, por favor, meu filho está endemoniado, minha filha. Aí Jesus olha para ela e fala assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Tipo assim, você não é minha prioridade, não estou aqui por você, eu vou primeiro resolver o problema do meu povo. Aí Jesus fala assim, não é certo tirar a comida, o pão da mesa e lançar os cachorrinhos, ainda chama a mulher de cachorro. Porque na cultura dela, eles sacrificavam, eles colocavam o animal na beira do altar deles, e eles rasgavam o animal, e as entranhas que caíam no chão, a população podia comer, e os cães comiam. Então Jesus estava falando, não é bom que eu tire o pão da mesa, ou seja, do meu povo, e lance aos cachorrinhos. Aí a mulher se prostra, se ajoelha e fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está falando, não sou ninguém, eu sou mesmo cachorrinho, eu sou pequenininho, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Messias de verdade, eu creio nisso, por favor,
qualquer migalhazinha que o Senhor jogar para mim, eu vou receber de coração. Aí Jesus ele fala, meu Deus, nem Israel todo eu vi uma fé como dessa mulher, que é estrangeira ainda. Ou seja, eu vim para o meu povo não quer me receber, mas essa estrangeira aqui, ó, ela está tendo mais fé do que todo mundo. Aí Jesus fala, vá, sua fé te salvou, a tua filha já está provocadora de milagre. Ela esqueceu do problema e adorou a Deus. Ela esqueceu, ela chegou lutando pela filha e terminou prostrada adorando aos pés de Jesus, reconhecendo como Messias, reconhecendo como Senhor. É desse tipo de gente que nós estamos precisando. Gente que provoca milagre. Em nome de Jesus. Quarto passo: mova-se, levante-se, faça algo. Esse texto é clássico, Mateus 9:20. Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela gastou dinheiro, tudo da vida dela, e nada era resolvido no problema dela. Quantos conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Aí ela disse no seu coração, lá onde ela estava, o Messias está aí, o Messias está passando por aqui, eu tenho ouvido que esse homem, o Messias, ele está realizando milagres e milagres e milagres, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas antes eu quero ler, querido, que a mulher conhecia, ela sabia do Messias, ela sabia que o Messias um dia viria. Abra comigo Levítico capítulo 15, versículo 25, eu quero ler esse texto para você entender, porque às vezes a gente acha que essa história da mulher do fluxo de sangue, é algo assim, a mulher estava lá, não tinha um fluxo de sangue, a menstruação dela nunca parava, aí um dia ela estava lá, e o Messias está aí, ela, não querido, eu vou ler para você entender o contexto da cultura naquela época, para termos a noção do tamanho do problema que aquela mulher vivia. A mulher que tiver, isso daqui é Deus ordenando, dando as leis lá para o povo hebreu, para que fosse lei em Israel. A mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruada, além do tempo normal, será considerada, tem gente aí ou não? Será considerada impura. Será considerada impura como durante o tempo da menstruação. 26. Assim será para todo leito sobre a qual ela se deitar, durante todo o tempo do seu fluxo. Ou seja, enquanto tiver o fluxo, ela vai ser impura. Assim será para todo leito sobre a qual ela se deitar. Ela sentou na cadeira, a cadeira fica impura, ninguém pode sentar mais. Ela deita, na cama que ela se deitar, a cama fica impura, ninguém pode mais deitar. Será o leito sobre a qual ela se deitar durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante o seu período menstrual. Todo móvel sobre a qual ela se assentar ficará impura, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro. Quem tocasse em alguém, numa mulher com fluxo de sangue, se tornaria impuro. Você está entendendo a seriedade, gente? Quem os tocar ficará igualmente impuro e deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Você consegue entender? Na primeira menstruação, a mulher tinha que ir para o arraial das impuras. Ela era retirada da cidade, ela ficava lá até passar o período menstrual, fazer todo esse ritual, aí ela voltaria para casa. Só que essa miúda, ela nunca parou de menstruar. E ela nunca pôde voltar para a convivência normal. Por quê? Quem
ela tocasse, ficaria impuro. Quem tocasse nela, ficaria impuro. Aonde ela se sentasse, ficaria... Ou seja, a mulher é uma impureza ambulante. Vocês estão entendendo? Aí certo dia, ela sabe que Jesus vai passar pela cidade. Meu Deus! E você sabe a história. Ela tem que se disfarçar. Imagina uma mulher sangrando, há 12 anos, fraca, anêmica, deveria ter uns 37 quilos no máximo. Ela tem que se disfarçar, ela tem que se cobrir, porque ela não pode entrar na cidade. Se alguém vê-la na cidade, pode apedrejá-la por lei, pode apedrejá-la ou queimá-la, ou... Era lei. Ela corria risco de vida, mas ela provocou um milagre. A Bíblia fala que ela sai do lugar onde ela está, e ela atravessa, e ela entra na cidade, ela enfrenta a multidão, porque Jesus estava indo na casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo que estava morta, e Jesus está caminhando, e uma multidão, de milhares e milhares, Jesus não caminhava com uma multidão, menos que 5, 6, 7 mil pessoas, gente. Agora você imagina aquela mulher: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na orla, não preciso nem conversar com ele, a minha fé é aquela fé que se apenas basta eu tocar na orla do seu manto e eu serei curada. E ela enfrenta a multidão, quando ela toca na orla do talite de Jesus, no meio daquela multidão, Jesus fala: para, o que está acontecendo? Aí os discípulos: mestre, o que está acontecendo? Aí Jesus fala: alguém me tocou. Aí Pedrão fala: mestre, está de sacanagem, alguém te tocou, está uma multidão toda aqui te espremendo, você está perguntando quem te tocou? Jesus fala: quem me tocou fez sair poder de mim. Porque você pode tocar em Jesus e não extrair nada de Jesus. Você pode tocar em Jesus e nada acontecer, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de posicionamento, pela nossa falta de convicção. Mas aquela mulher era diferente. No meio daquela multidão toda, ela foi a única que chegou e tocou em Jesus e fez sair plenitude, poder. Foi a única. Aí Jesus não fica quieto enquanto ele não descobre quem é. Ou seja, Jesus forçou aquela mulher a se revelar, porque a Bíblia fala que na hora que ela tocou, estancou o sangue. Meu Deus! E Jairo está vendo aquilo lá. E Jairo era o líder da sinagoga, era o pastorzão, e ele sabia da lei, que qualquer coisa que uma pessoa impura tocasse, se tornaria impuro. Imagina a religião da cabeça daquele líder religioso. Meu Deus, essa mulher do fluxo de sangue, ela estava com hemorragia, ela tocou no profeta, ou seja, o profeta, o Messias ficou impuro. Só que não, querido. Quando ela encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o contrário. Aquilo que ela toca não se torna impuro, querido. É o contrário, quando ela toca no Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, tudo que é impuro se torna puro. Você entende isso? E Jairo teve que... Meu Deus, esse homem está impuro na cabeça dele, ele vai lá tocar na minha filha, mas você sabe a história. Eu não vou entrar nesse outro milagre, que Jairo também foi um outro provocador de milagre, mas não é a história dele hoje aqui. Mas você vê que na caminhada com Cristo, a todo instante tinha alguém provocando milagres. A todo instante tinha alguém na pindaíba, passando por uma situação extremamente difícil, e eram provocadores de milagres. Aquela mulher poderia sentar no leito da cama dela, lá no arraial das impuras, e falar: Deus, por que Jesus não passa aqui onde eu estou? Deus, olha só, eu estou fraca, eu não posso ir para a cidade, senão eu sou apedrejada, eu não posso entrar na cidade, porque senão a lei não permite, se eu for descoberta eu vou ser morta. Poderíamos dar tanta desculpa, aquela mulher poderia ter dado tanta desculpa,
porque eu estou fraca, porque eu não posso sair, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque... Mas ela decidiu, não vou ficar aqui parada, deitada na cama, não, eu vou fazer algo, mesmo que me custe, eu vou me levantar, eu não vou ficar esperando aqui, orando, ó Deus, que Jesus passe por aqui, que Jesus passe por aqui, que Jesus passe por aqui. Às vezes a gente fica assim, ó Deus, que alguém bata na porta aqui e me ofereça um emprego de 10 mil, que alguém passe aqui agora, eu estou de olho fechado aqui, Deus, quando eu abrir os olhos, a primeira pessoa que eu olhar para trás vai ser a que eu vou casar, e a pessoa, não Deus, eu estava falando, não estava brincando, peraí gente, às vezes nós estamos passando situações difíceis, estamos orando o contrário daquela mulher, pedindo para que as coisas aconteçam de maneira que não paguemos nenhum preço. Deus quer que você se levante da sua omissão, Deus quer que você se levante da sua preguiça, Deus quer que você se levante da sua falta de posicionamento, Deus quer que você se levante de tantas coisas que nós precisamos nos levantar, para provocar um milagre na nossa vida. Mova-se, levante-se, faça alguma coisa, enfrente a multidão, mas não fique parado em nome de Jesus, quero ouvir um amém. Não fique parado esperando o milagre chegar. Eu estou orando aqui, bispo, em busca do milagre, eu estou orando o milagre, você está orando pelo milagre 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas você não está fazendo nada. Vai ser muito difícil acontecer um milagre. A fé, ela não fica parada, quero ouvir um amém. A fé, ela sempre vai avançar contra os problemas. Quando Jesus está lá com os discípulos, ele fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja avançando, não é a igreja se defendendo, é a igreja avançando, é a igreja indo para cima, é a igreja fazendo um rebu, é a igreja, querido, é o povo de Deus avançando, não recuando, é o povo de Deus atacando e não se defendendo. É esse posicionamento que Deus espera de nós. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Jesus já fez a parte dele, ele já disse, está consumado. Faz a tua parte. Qual que é a parte que você precisa fazer? Jesus é sócio no milagre, como foi dito aqui. Ele está lá. Jesus pode fazer tudo sozinho, sim ou não? Pode. Mas Ele quer que você faça parte do milagre. Por isso que Ele espera que você esteja com Ele, por isso que Ele espera que você o busque, por isso que Ele espera que você tenha fé nele. Para quê? Porque Ele quer comemorar junto contigo o milagre, Ele quer fazer a bênção. Estamos juntos, e aí, tá, pá, toca aqui. Ele quer isso, gente. Ela não se vitimizou. Ai, Deus, sabe, eu não tenho carro para ir para a igreja, Deus, tem que pegar 3 transportes, Pai. Quantas pessoas não vêm para a igreja porque tem que pegar transporte, porque tem que... Ai, Deus, não vou, você sabe que está muito quente, na praia fica suando igual um porco, né? Ainda passa óleo de urucum para queimar, mas na igreja não, fica se abanando com envelope de dízimo e ainda nem dizima. Eu achei que ia tirar o envelope da mão dele. Ah, rapaz, você abana com a mão. Ai. Aí, quando está calor, está muito calor. Ai, estou com dor de cabeça. Alguém deixa de viajar de férias porque está com dor de cabeça ou não? Não, mas para a igreja, filho, para a igreja a dor de cabeça é mortal. Entendeu? É assim. Aí quando está chovendo, quando está se informando, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que eu não vou para a igreja hoje não, porque vai chover. Cara, a gente dá desculpa para tudo, para não orar, para não jejuar, para não vir para a igreja, para não fazer isso, para não participar de uma célula, para não fazer algo relacionado a Deus,
para não participar de um discipulado. Ai, de novo, tem que... meu Deus, ela não se vitimizou, não usou o problema para falar, ai Deus, eu estou aqui, não posso, por favor, faz tudo aí para mim, eu só quero receber. Não, querido. Era verdadeiro o que a miúda estava passando, sim ou não? Mas eram desculpas. Aquilo que você passa, bispo, é tão difícil, eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo, tá tanto problema, é tanta coisa. É verdade o que você está passando, sim ou não? Sim, é verdade, mas continua sendo desculpa, para você não buscar o que tem que ser feito, para você não agir diante daquilo que tem que ser agido. Não tem desculpa, querido. Quinto e último passo, não fique calado, abra a sua boca. Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo repreendendo: fica quieto, rapaz, cala a boca, você está fazendo muito barulho. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus falou assim: chama ele que... E chamaram o cego. Aí foram lá e falaram: ânimo, levante-se, o mestre quer falar contigo. E ele chega diante de Jesus. Jesus pergunta: o que tu queres? O que Jesus pergunta, né? Para um cego. Você chega cego, Jesus pergunta: o que você quer? Né? Eu quero um cão guia. Porque tem gente que pede um cão guia, porque eu quero usar minha cegueira para ganhar o meu dinheirinho, que aí eu não preciso trabalhar, né? Me dá um cão guia só para eu voltar para casa, e aí eu continuo. Jesus pergunta: o que tu queres? Que é para ver o que você vai falar, se realmente você quer resolver o problema. E você conhece a história, o cego Bartimeu, ele é curado. Por quê? Porque ele provocou um milagre. Não foi apenas uma gritaria: Jesus, Jesus, me cura. Não, ele falou o quê? Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu a linhagem de Jesus como Messias. Ele reconheceu a realeza de Cristo. Ele reconheceu que Jesus era o descendente de Davi e que ele era o Messias esperado de Israel, que ele era o rei, que ele é o rei. E quando você reconhece que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando você reconhece que Jesus é poderoso para trazer um milagre na sua vida, quando você reconhece a soberania e o poder de Deus através de Jesus, querido, o milagre acontece na sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Um homem que estava abandonado, um homem que estava pedindo esmolas, um homem isolado da sociedade, miserável em todos os aspectos. É aquilo que eu quero declarar hoje para a igreja: chega de viver de esmolas, querido. Provoque um milagre na sua vida. Deus quer te tirar desse lugar. Às vezes você é um mendigo emocional, às vezes você é um mendigo sentimental, às vezes você é um mendigo no seu casamento, mendigando amor. Às vezes você é um mendigo no teu trabalho, você está sempre cego. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Tem muita gente com uma boa visão, mas cego. Tem muita gente cego com muita visão, querido. Abra sua boca. Comece a gritar por Jesus no meio da sua aflição. Comece a mostrar para todo mundo que você está desesperado por Cristo.
mesmo que vozes tentam te calar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz, está gritando aí, fica na tua aí. Não, quando você se posicionar em Cristo, algumas vozes vão tentar te calar. Algumas vozes vão falar, você está exagerando, baixa a bola aí, você está se achando demais, não, muito barulho, não. Vão tentar calar a sua voz profética, vão tentar calar a sua oração, vão tentar calar, querido, o desejo ardente de adorar o Senhor. Deixa eu te dizer, nunca pare na primeira dificuldade, nem na segunda e nem na terceira. Quero ouvir um amém? Muitas pessoas não vivem milagres porque elas não querem se esforçar. Ignore as vozes de desistência, ignore as vozes que tentam te afastar e te tirar do caminho do Senhor, do caminho da igreja, do caminho do ministério. Ignore essas vozes. Não pare nas dificuldades. Mateus 7,7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir fala sobre o que nós precisamos. Pedir o que nós precisamos e não o que nós desejamos, que é algo diferente. Deus, Ele vai dar para nós aquilo que nós precisamos, e nem tudo aquilo que desejamos. Porque lá um outro texto em Tiago, a Bíblia fala assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para o próprio desejo, para satisfazer a si mesmo. Não é com o objetivo de abençoar outras vidas, não é com o objetivo de abençoar a igreja, não é com o objetivo de partilhar com o próximo, é para o egoísmo, é para se mostrar. Deus, me dá um carro, que eu vou passar na frente da casa daquele filho de uma égua, ele vai ver só como que o Senhor é fiel comigo e me abençoou. Não é? A minha festa de casamento vai ter até chafariz, eu quero a Orquestra Filarmônica de Berlim, só para que o filho da égua ver que eu estou bem. Gente, você acha que esse tipo de desejo Deus realiza? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Por isso que a Bíblia, Jesus está falando, pedi e dar-se-vos-á. Quando você está posicionado buscando um milagre, você não vai pedir de qualquer jeito, você não vai pedir qualquer coisa, você não vai pedir de qualquer maneira, você vai pedir aquilo que está alinhado. Por isso que sempre quando eu oro, bispo, ora aqui, eu falo, Deus, realize os desejos do coração dessa pessoa que estão alinhados com a tua palavra. Eu determino. Deus, em nome de Jesus, realiza todos os desejos do coração dela, em nome de Jesus. Não, nunca vou orar assim. Eu não sei qual que é o desejo. Pode ter um monte de desejo errado. Realiza o desejo, Pai, do coração do teu servo. Todos os desejos que estão alinhados com a tua palavra, que vai ser bênção para a igreja, que vai honrar o nome de Jesus, que o reino de Deus vai ganhar, que pessoas serão abençoadas. É esse tipo de oração que Deus responde. Quando a gente fala em nome de Jesus, a oração, quando nós falamos em nome de Jesus, amém. Sabe o que quer dizer isso? Que o próprio Jesus faria a mesma oração que nós estamos fazendo. O problema não está no ato de pedir, mas na motivação do coração, querido. Egoísmo, pedir focado no orgulho, na vaidade, puramente no prazer. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Buscar, agir com fé, até você encontrar o caminho correto. Bispo, não estou encontrando. Continua, persevera. Bispo, continua. Diga para o crente aí, continua, não pare, persevere. Continue, não pare, persevere. Busque, que você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando?
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma condição, todo o vosso coração. Aí o versículo termina: batei e abrir-se-vos-á. Constância. Diga comigo, constância. Diga comigo, perseverança. Até o fim, querido. Persistência e perseverança na oração. Paciência é uma característica do fruto do Espírito Santo. Paciência é você esperar, esperando no Senhor. Diga comigo, eu preciso esperar, esperando no Senhor. Agora todo mundo, eu preciso esperar, esperando no Senhor. Tem gente que não sabe esperar com paciência. Não acontece na hora que quer, já começa a murmurar, já começa a reclamar, isso aqui tem que... A pessoa vira um reclamão, um resmungão, porque não tem paciência para esperar o processo, não tem esperança, quer tudo na hora. Deus quer trabalhar a nossa paciência, a nossa perseverança. Diga comigo, meu deserto é do tamanho da minha língua. O teu deserto é do tamanho da tua língua. A tua língua define o tamanho do deserto que você vai viver, querido. O pessoal do louvor pode vir. Fique em pé onde você está, querido. Um provocador de milagres é alguém que tem atitude, que tem fé ativa. Alguém que não fica parado. Avança mesmo com os problemas. A pessoa não fica prostrada diante dos problemas. Não posso. Não, o problema não vai te parar. Outra característica é não ouvir a voz da multidão. Você vai enfrentar a multidão, você vai enfrentar toda a gente, porque você tem uma convicção: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Falar com Deus com coragem, clamar. Olha para mim, gente, nós vamos clamar pela vitória antes mesmo dela chegar. Amém? Você já tem a vitória. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas quando estamos posicionados na cruz. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta manhã, e que você meditasse no teu coração tudo aquilo que nós falamos nesta manhã. Nós somos responsáveis por mudarmos o ambiente. Você muda o ambiente na sua casa. Bispo, eu estou vivendo um ambiente de caos. Pois é, Deus te separou para que você seja a luz no meio daquele caos, a luz no meio daquelas trevas, para que você seja o resolvedor de problemas no meio desse caos. Deus te separou para isso. E hoje Ele te fortalece com uma unção especial de coragem, uma unção de entendimento, para que você não olhe mais para o caos da sua vida e reclame, mas que você se torne alguém que vai resolver esse caos, através do seu posicionamento, através da sua fé. O ambiente não vai te influenciar, você vai influenciar o ambiente. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Diga isso então, deixa o mundo espiritual ouvir a tua voz nessa manhã. Abra a sua boca e comece a declarar para as forças do mal ouvirem o clamor do teu coração, para as vozes malignas ouvirem o posicionamento que você tem e que você terá a partir de hoje, em nome de Jesus. Provocadores de milagres é o que Deus te chamou para ser. Comece agora a fazer a diferença na sua vida, comece agora a fazer a diferença dentro da tua igreja, dentro da tua equipe, dentro do teu ministério, dentro do teu casamento.